Fala galera, 3pack da GameStop na área. Hoje eu vou falar dos jogos de PlayStation 2 que são os jogos mais maneiros que eu já vi. Deixa um like, se inscreve no canal, dá uma força aí, por favor. Valeu! Uma obra-prima que conquistou o respeito e o amor que merece. Shadow of the Colossus. A história de Shadow of the Colossus começa com Wander entrando na Terra Proibida, em seu cavalo agro. Antes de entrar na Terra Proibida, Wander tinha roubado uma espada antiga, que é a única arma capaz de matar os Colossos da Terra Proibida. Seguindo ao grande santuário de adoração no centro da região, Wander carrega com ele o corpo de uma garota chamada Mono. Após um momento, várias criaturas obscuras com aparência de sombras e forma humanoide se preparam para atacar Wander, mas ele facilmente os repele usando a espada antiga, que emite raios de luz. Após reprimir as criaturas da sombra, a voz de uma entidade sem corpo, conhecida como Dormin, ecoa do alto, expressando surpresa que Wander possui tal espada. Wander pede que Dormin devolva a alma de Mono ao seu corpo, o qual afirma que pode ser possível com a condição de que Wander possa destruir os 16 ídolos que revestem a sala do templo, usando a espada antiga para matar os 16 colossos localizados pela região. Provavelmente o melhor Castlevania de PlayStation 2, mas com certeza o mais importante, pois conta a história do primeiro Belmont e o próprio Drácula, seu melhor amigo. E antes de alguém falar alguma merda sobre o jogo, fique sabendo que esse jogo faz parte da história canônica de Castlevania, já que foi revelado no anime da Netflix que Leon foi o primeiro Belmont. Leon Belmont, um barão que dizem não temer absolutamente nada, detentor de habilidades de combate inigualáveis, e Matthias Kronqvist, cuja genialidade era visível em seu conhecimento tático no campo de batalha. Os dois se tornaram melhores amigos e suas habilidades, quando combinadas, eram uma garantia de vitória em qualquer combate. Whose learning made him an exception in a largely illiterate society. They trusted each other completely, and they were bound by an oath. Um dia, ao retornar vitorioso de mais uma campanha, Matthias recebe a fatídica notícia da morte súbita de sua amada esposa, Elisabetta. Tamanha foi a sua dor ao receber a notícia que o fez adoecer e, consequentemente, deixar de lutar. Um ano após o fato que afastou Matthias, os esforços de Leon garantiram que vitórias ainda fossem um padrão para sua companhia. Mas as invasões de monstros de origem até então desconhecida começaram a crescer nos domínios de Belmont. Apesar de sua imensa vontade de retaliação, a igreja não permitia que Leon combatesse os monstros, por considerar sua luta nas cruzadas mais importante. Foi uma noite, ainda doente,
que Matias contou ao seu amigo que a origem dos monstros tinha relação com um vampiro residente em um castelo na Eternal Night Forest, revelando que Sarah Trantow, noiva de Belmont, fora sequestrada e estava sob custódia do vilão. Impedido de ir por conta de suas obrigações com a igreja, Leon renuncia a seu título de barão para viajar até a floresta e resgatar a sua amada. A chegada à floresta o apresenta um mestre alquimista que vive no local, chamado Reynold Gandalf, ajudando os que ousam desafiar o senhor do castelo. Espantado em ouvir a história de Leon, que recusara seu valioso título apenas para salvar o seu amor, oferece ajuda ao jovem, oferecendo itens em sua cabana, a troca de moedas, é claro, e lhe presenteando com informações sobre o vampiro, senhor do castelo, Walter Benhard. Alchemy. It's stronger than any dead Rinaldo man's discarded também sword. oferece-lhe um chicote feito de alquimia, única arma capaz de causar algum dano contra as criaturas sob o controle de Walter, além de encantar sua manopla, tornando-a capaz de absorver golpes que permitem ações especiais durante o jogo. E uma das informações que chama a atenção de Leon é quando Reynold revela que a família de seu amigo Matias era extremamente habilidosa nas antigas artes da alquimia. The Punisher é uma joia escondida no PlayStation 2. Need to rearm before hitting the Merc's base. Definitivamente o Justiceiro merecia um desfecho mais digno do que Joe teve. must have made another batch of cookies. Hello, big boy. We are having fun, yes? The Punisher é um jogo de tiro em terceira pessoa que adotava o mesmo padrão de jogabilidade de Max Payne, com a câmera posicionada nas costas do personagem, exploração de cenários e diálogos. Apesar de não ter a mesma carga dramática do clássico da Rockstar, The Punisher agrada pela ação frenética e também pelas truculentas finalizações, no melhor estilo Mortal Kombat. Oh, the Punisher playing rough. Se liga só nessa pancadaria contra o Russo. Once you're dead, Russian obliges. Ah, you heard me, you stupid American pig! Any last requests, big boy? До свидания. That's not good. Final Fantasy X, definitivamente o menos heterossexual da franquia, mas sem dúvida o melhor de PlayStation 2.
Final Fantasy X se destaca porque não parece um jogo de Final Fantasy, embora tenha todas as armadilhas familiares da franquia, de uma entidade sombria tentando dominar o mundo a um bando de aventureiros que lutam por uma causa. Parece único entre os outros jogos da série. O jogador controla Tidus, um jovem esportista que vê sua vida mudar quando uma estranha esfera começa a consumir o mundo de Spira. Ele encontra seu tutor Auron, que lhe dá uma espada e o ensina a lutar contra as estranhas entidades que estão aparecendo por toda parte. O que falar de Zone of the Enders 2? Em verdade, apesar de não manterem a presença do protagonista do Zone of the Enders 1, acredito que isso não se torne um problema no enredo da história, pois torna a existência do 2 completamente independente da necessidade de jogar o primeiro, para aqueles que apenas querem experimentar o jogo sem se aprofundar na história. What the hell is that? An orbital frame. É uma triste verdade que não existam muitos jogos de ação focados em mechas. Claro, existem inúmeros jogos de estratégia bem elaborados, com veículos mecânicos gigantescos, mas se você quiser apenas pilotar uma máquina humanoide legal que explode oponentes, as opções são mínimas. Zone of the Enders, desenvolvido pela Konami, é um jogo de ação envolvente que oferece um combate satisfatório. But in the last half year, the situation on Mars has changed drastically. Now, Balram's war potential is very strong. The Space Force put up a stubborn resistance, but without a major war, Mars was occupied by Balram in a flash. Almon is already getting ready. Only those two machines can make Almon move or stop. So you want this frame, don't you? Maybe. Even if you're Barom, that's too rough. It sure is. Who's the commander? Is that you, Viola? Ao longo de Zone of the Enders The Second Runner, o jogador controla Geralt, o Orbital Frame pilotado por Udingo, de um ponto de vista de terceira pessoa, normalmente atrás das costas, que se concentra entre o jogador e o inimigo, quando travado. Geralt agora possui a habilidade de atacar vários inimigos ao mesmo tempo e interagir com o ambiente agarrando objetos e usando-os como armamento. A jogabilidade é linear, evitando o mapa de mundo aberto. It's programmed to do so. Ada, please answer my question. You're going to Almon, aren't you? So what if I am? Do you know Ada intends to self-destruct Jafti on Almon? Ada, please look after it. O jogador pode subir de nível, destruindo inimigos e coletar sub-armas ao derrotar chefes. Dependendo do progresso da história, o jogador e as capacidades de Geralt podem mudar depois de certas missões. O desempenho do jogador é classificado com uma classificação de letras. Todo jogo também recebe uma pontuação.
Originalmente desenvolvido para Dreamcast, Resident Evil Code Veronica só entra nessa lista por na minha opinião, ser um dos melhores Resident Evil já feito. I must thank you for being such good bait. We'll get out of here together. This game is rated M for mature. Dark Watch, outra joia escondida no PlayStation 2. Você assumirá o papel de Cross, um homem de poucas palavras que ganha vida roubando trens. Você está fora para uma última pontuação, mas infelizmente você escolheu o trem errado. Ao explodir o cofre, você acaba libertando a alma do filho de Satanás, Lazarus, que o amaldiçoa para se tornar um vampiro. Ele também liberta hordas de mortos-vivos para assolar o deserto do Arizona. Trilogia Hack-Jou. Antes desse tema virar modinha em animes Hack-Jou, nós somos introduzidos a Hassel, jovem protagonista da série que joga um jogo de realidade virtual chamado The World. É complicado comentar sobre todos os aspectos de gameplay do combate de 3 jogos diferentes, mas posso afirmar que o primeiro jogo da série já conta com um gameplay instintivo e simples, e conforme o jogo for evoluindo em suas sequências, o combate também vai evoluindo. Como todo RPG que se preze, há níveis, habilidade e equipamentos para você gerenciar. Não só seu, como também a possibilidade de trocar equipamentos com membros da sua parte, assim como presenteá-los com equipamentos, que não seja da classe de Hassel. Hack GU ラストリコード。God of War 1 e 2 conta a história épica de Kratos, considerado por muitos o melhor jogo da época. Não tem muito o que comentar, mas na minha opinião, God of War só perde para o jogo do primeiro lugar.
Metal Gear Solid 2 foi o jogo que mudou tudo para o PlayStation 2. Uma vez que o Raiden é apresentado, os jogadores vão lutar com esse novo personagem, semelhante a como o Raiden deve lutar com sua própria identidade ao longo do jogo. Por meio dessa ligeira manipulação na apresentação para o lançamento, o criador de Metal Gear Solid, Hideo Kojima, foi capaz de colocar os jogadores no lugar de Raiden, enquanto o jogador e personagem lutam para chegar a um acordo com a identidade que foi arrancada deles e substituída, aparentemente fora do nada. No jogo, isso é feito quando Raiden descobre que foi manipulado pelos Patriots e treinado para ser algo que não quer ser. Na vida real, é quando os jogadores trocam Raiden por Solid Snake. We have a responsibility to the coming generations. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, and that's what keeps me alive. But you died! When you give in to fear, the darkness comes. Then he's all mine. It's been a long wait, Solid Snake. I didn't kill your father. Charades usually are humorous. Somebody more important. Anyway, they bring me luck. There's room for only one Snake and one big boss. Looks like you were long overdue for retirement.